Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas de volta aqui ao nosso curso. E esse é um módulo de caráter muito prático, porque a gente vai falar sobre as modalidades das ações de extensão, lembrando, né, a velha premissa de que essas modalidades não são exclusivas, não são únicas da UFCA, mas são aquelas previstas na Política Nacional de Extensão Universitária. E aí, quando a gente fala as ações de extensão, quais são os tipos de ação de extensão, nós vamos ter algumas, né, assim, que foram previstas, né, de forma nacional, enfim, todas as universidades seguem, mas eu queria deixar aqui uma orientação, uma sugestão de leitura, e essa, gente, considera assim indispensável. Ela está também aqui no Moodle, mas eu vou mostrar para vocês como é simples acessar este documento, que eu vou deixar recomendado aqui agora, e os demais que orientam, né, a extensão universitária na UFCA. Então, quando você for submeter uma ação de extensão, principalmente se você ainda não conhece, não tem expertise, talvez seja a primeira vez, recomendo assim profundamente que você leia o nosso ouro de mina, né? Como diz a música, a nossa bússola, a nossa Bíblia, Alcorão, enfim, o que queira chamar, como sendo talvez o principal documento orientativo da PROEX. Ele se chama Regulamento das Ações de Extensão. Né? Então, assim, dúvidas como o que é extensão universitária, quais são as diretrizes, quais são as modalidades, quais são os objetivos, quem que é voluntário, quem que é bolsista, quem pode propor ação de extensão, qual é o prazo das ações de extensão, como é que eu faço o relatório, quando que o relatório é obrigatório, como é que se dá a avaliação das ações de extensão, ou seja, o coraçãozinho, né, da extensão universitária, o regramento principal, basilar, que orienta todas as ações da Pró-Reitoria, vocês encontram no regulamento das ações de extensão. Então, antes da gente falar das modalidades, me dá licença aqui para eu te mostrar o passo a passo, para você ver como é simples, é tranquilo acessar qualquer documento da nossa Pró-Reitoria. Tudo bem? Então, vou compartilhar aqui a minha tela contigo, para que você consiga realizar, então, essa busca pelos documentos da extensão da UFCA, né? Não somente o regulamento, mas, enfim, qualquer outro. Então, vocês estão vendo aqui na minha página, eu vou dar uma googada, né? E eu vou colocar exatamente isso que está aqui, extensão UFCA. Na hora que eu coloco no Google extensão UFCA, peço para ele pesquisar para mim, extensão UFCA. Pronto, vou pesquisar. Ele já vai me levar para essa primeira opção aqui, né, de escolha. Então, você nem precisa ir na Pró-Reitoria de Extensão. Clica direto nos documentos, combinado? Porque quando você vai aqui nos documentos, ele já vai te levar para a nossa página, onde você encontra todos os editais. Então, alguém que queira concorrer a uma bolsa, né, de extensão, algum professor que quer propor. Então, aqui é onde você vai encontrar os editais, é aqui onde você vai encontrar todos os formulários, qual é o formulário que eu preciso preencher, eu quero recorrer, né, esse pessoal que está aí concorrendo a um edital, eu queria saber qual é o modelo da frequência, enfim, todos os documentos, né, os formulários, eles estão aqui. E aí, onde eu queria chegar? Os nossos normativos. Então, os normativos, você clica, né, para você ter acesso a esse regulamento geral das ações de extensão, você vem aqui na UFCA, e aí você vem aqui, ó, no regulamento das atividades de extensão. Por sinal, é um documento muitíssimo recente, como você está vendo aqui, do dia 30 de novembro de 2023. Recentemente, nós tivemos alteração, né, nessa nossa regulamentação, e aqui é o ouro de mina mesmo. Aqui você vai encontrar tudo que é necessário, tudo que você precisa saber, basicamente, sobre extensão universitária na UFCA. Você vai encontrar desde o conceito de extensão até a conceituação de todas as modalidades, a definição dos objetivos, das diretrizes, as regras para a proposição das ações, etc. Então, como eu disse, é a nossa Constituição, é a nossa célula máter. Por favor, faça a leitura, isso certamente vai tirar muitas dúvidas. Obviamente, eu vou apresentar aqui nesse módulo um panorama geral desse documento, mas certamente vai ser mais proveitoso para ti,
porque eu não sei exatamente aí quais sejam suas dúvidas, né? Se você fizer a leitura desse documento. E aí, lá onde eu mostrei para vocês, você também vai ter acesso a todos os nossos outros documentos, a todos os nossos outros regulamentos, resoluções, etc. Então, por exemplo, nossa, queria entender melhor sobre a integralização da extensão. Lá nos documentos, o UFCA, você encontra, né, o regulamento sobre a integralização da extensão na UFCA. Lá você encontra também a regulamentação nacional, né? Então, assim, tudo, a política nacional de extensão universitária, os documentos do FORPROEX, essa questão constitucional da indissociabilidade do ensino, pesquisa, extensão, cultura, todos esses documentos estão lá, e aí recomendo, assim, fortemente que vocês façam a leitura. Certamente, assim, confie em mim, vai te ajudar a tirar muitas dúvidas, né, sobre como se dá o processo da submissão das ações na nossa universidade. Tudo bem? Bom, então vamos lá sobre as nossas modalidades. De novo, vou seguir aqui com os nossos slides, né, para a gente falar um pouquinho sobre as oportunidades de ações de extensão que nós vamos ter, né, para submetermos à pró-reitoria. Espero que a minha tela esteja aparecendo para você. Aqui para mim está dizendo que está, mas enfim. Se não estiver, não se preocupa, é o mesmo slide, né, que a gente utilizou no nosso último encontro. Então, vamos conceituar aqui cada uma dessas ações, né? Então, ações de extensão, todos nós já sabemos, são essas ações que têm como finalidade aproximar a universidade da sociedade a partir da interação dialógica, da interdisciplinaridade, da interprofissionalidade, da indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, do impacto na formação do estudante, transformação social, com base no conhecimento crítico, social, voltado para o desenvolvimento regional sustentável. Então, isso aí a gente já está craque, né? Já está tranquilo. Agora, vamos entender quais modalidades, né? De que formas que a gente vai poder propor essas ações. E aí, a primeira que eu vou falar aqui para vocês, gente, é sobre os programas, né? Então, a definição de programa está lá no artigo 11 desse documento que eu recomendo a leitura para vocês, né? O nosso Regulamento Geral das Ações de Extensão. O artigo 11 vai dizer que um programa é um conjunto de ações de extensão que estão articuladas. E aí, que ações são essas? São projetos. Necessariamente, para que seja um programa de extensão, nós precisamos ter ali projetos vinculados a uma outra ação de extensão. Que outra ação, Francilda? Pode ser um curso, um evento, uma prestação de serviço, uma oficina, enfim, desde que se garanta a indissociabilidade do ensino, pesquisa, extensão, cultura. Então, o programa, ele tem um caráter institucional, né? Ele é pensado, diferente dos projetos, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que o projeto é uma ação de extensão, né? Então, eu posso ir lá realizar pontualmente o projeto, por exemplo, ele pode ter uma duração mínima de 4 meses. Então, fui lá até a comunidade, realizei a ação a qual eu me propus, encerrou, ok. O programa, por ele envolver ali um conjunto de projetos, mais alguma outra ação de extensão, e aí são no mínimo 3 projetos, importante que se diga isso, né? Eles devem envolver, desculpa, gente, no mínimo 3 ações, e aí 2 delas precisam ser projetos. Eu vou até repetir, porque, meu povo, o tempo é tão curtinho, e aí se eu deletar isso aqui para gravar tudo de novo, só porque eu falei isso errado, não é justo, concorda? Então, deixa eu remendar aqui mesmo. O que é um programa? Um programa é um conjunto de, no mínimo, 3 ações de extensão. Dessas 3, 2 têm que ser projetos, né? E essa que sobrou, Francilda? Essa pode ser um curso, um evento, uma oficina ou uma prestação de serviço. Combinado? Então, programa, o conjunto de, no mínimo, não tem máximo, 3 ações de extensão, da qual 2 delas precisam ser projetos. Fechado? E aí tem esse caráter institucional, tem um caráter de durabilidade muito maior pela própria natureza, né? Porque os programas, eles têm uma previsão de execução de no mínimo 1 ano.
Então, isso é importante que se diga, né? E esses programas, eles não têm uma duração máxima, mas eles têm essa duração mínima de 1 ano. Então, já é uma coisa ali pensada para médio, longo prazo, né? Às vezes é um conjunto ali de ações de extensão que dialogam com várias áreas, né? Ou disciplinas que estão ali presentes no curso e que oferecem, né, essa formação extensionista para os estudantes. Sobre os programas, a principal observação que eu teria para fazer para vocês é a que está prevista no parágrafo 4º do artigo 11, que é que nenhuma dessas ações que estão previstas nos programas, elas vão poder ser propostas de forma separada, individualizada na PROEX. Como assim, Francilda? Bom, digamos que eu tenho o projeto A, o projeto B e a oficina C. Eu indico para a PROEX, eu cadastro o projeto A, o projeto B e a oficina C como sendo um programa. Isso significa que eu não posso propor o projeto A como um projeto, isoladamente, porque ele já faz parte desse programa. Então, tenha atenção só a isso, porque, por exemplo, no caso dos editais, isso inviabiliza a participação, né? Então, lembrar, para fins de certificação de tudo, né, dessa regrinha. Então, se é um programa, essas ações que compõem o programa, elas não vão poder ser cadastradas separadamente na PROEX. Tudo bem? Elas vão estar sempre ali propostas de forma conjunta. A não ser que o programa teve fim, acabou, né? Pronto, o professor decidiu encerrar, né? O coordenador da ação, o técnico administrativo, enfim, vou encerrar aqui o programa, aí tudo bem. O projeto, né, já não faz mais parte do programa, vai poder ser cadastrado separadamente, individualmente. Tudo bem? Sobre os projetos, vamos para outra modalidade. O projeto, ele é definido lá no artigo 12, né, do nosso Regulamento Geral das Ações de Extensão, como sendo essa ação que tem um caráter educativo, científico, cultural, tecnológico, e ele tem um prazo determinado. Então, uma ação muito mais pontual, né, de curto prazo, talvez até de médio prazo, mas que vai ter uma duração de, no mínimo, 4 meses. E aí, esse projeto, ele pode ser proposto, assim como o programa, né, tanto nos editais, quanto em fluxo contínuo. A gente vai já falar sobre a diferença dos editais e do fluxo contínuo, tudo bem? E aí, muito importante para quem propõe os projetos, manter a documentação desses projetos em dias, né? O envio das frequências, no caso dos bolsistas, o envio dos relatórios, no caso do final, né, do projeto, para que a PROEX possa preparar as certificações. E a imensa importância, né, gente, que foi uma coisa que nós percebemos com o processo da integralização da extensão, que esses projetos estejam cadastrados na Pró-Reitoria. Uma coisa que ficou muito clara para nós, enquanto Coordenadoria de Políticas Extensionistas, enquanto PROEX mesmo, é que muitas vezes os professores realizam ali ações de extensão, mas elas não estão cadastradas na PROEX. E aí, se não está cadastrado, não está formalizado, né? A sua existência é como alguém que não tem um RG. É óbvio que existe, mas institucionalmente, formalmente, cadê essa pessoa? Então, os projetos, a importância, assim como dos programas e das outras ações, delas estarem cadastradas na Pró-Reitoria, tem uma importância não somente para garantir a certificação dos estudantes, técnicos, colaboradores, tutores, etc., que participem, mas para a própria universidade, né? Para que a gente tenha, de fato, uma compreensão muito mais clara, né? Muito mais segura de quantas ações estão sendo realizadas, quais são as áreas que mais estão propondo, né? Quais são as comunidades que já estão sendo impactadas pela UFCA. Tudo isso é muito importante, né, do ponto de vista de dados mesmo. A gente sabe que a gente está sempre precisando apresentar, seja para o MEC, seja para os órgãos de controle externo, interno. Então, isso também, obviamente, tem um impacto muito grande na própria política institucional, né? Nas escolhas da universidade que queremos, que fazemos. Então, a partir desses dados, escolhas, decisões são tomadas. Então, ressaltar aqui a importância, né, de que toda ação de extensão, independentemente de ser projeto, programa, né, evento, curso, prestação de serviço, enfim, todas elas estejam cadastradas na Pró-Reitoria. Como a gente vai falar daqui a pouquinho sobre integralização da extensão,
extensão, eu até aproveito para reforçar isso, né? O quão é importante que essas ações elas estejam cadastradas na Pró-Reitoria para o processo da integralização. Porque aquelas ações que não estão cadastradas na Pró-Reitoria, elas não existem, né, institucionalmente. Então, elas não serão reconhecidas para fins, né, de integralização da carga horária do estudante. Então, atenção, né, professores, técnicos, aqueles que podem propor ações de extensão para garantir que esse cadastro ele aconteça, esse registro, né, ele aconteça na Pró-Reitoria, para que a gente não perca, né, essa oportunidade, inclusive, de contabilizar, né, as horas dessa ação de extensão no currículo dos estudantes, no caso da integralização. Tudo bem? E aí, lembrando que isso não é uma exigência burocrática ou uma chateação da PROEX, né, etc. Muito pelo contrário, a gente está sempre pensando aqui como flexibilizar, facilitar esses fluxos, não é interesse de nossa parte, de forma alguma, dificultar o processo. Na verdade, o grande interesse é facilitar. Mas essa exigência desse registro, no caso da integralização, mais do que uma preocupação institucional, mais do que uma questão nossa, é uma exigência, né, da própria resolução, né, do CNE, que traz aí essa obrigatoriedade da integralização da extensão, e ela é muito clara quanto à necessidade do registro no órgão competente. No caso da UFCA, o órgão competente responsável pela extensão é a PROEX. Tudo bem? Então, vamos em frente para falar das outras modalidades, né? Que outra modalidade nós temos, além dos programas e dos projetos? Lembrando que eu estou falando aqui de forma muito rápida, para que o vídeo não fique longo e cansativo, confiando que você vai passar, nem que seja uma vista, nesse documento que eu estou indicando para você, né? O regulamento das ações de extensão. A próxima modalidade são os cursos e as oficinas, né? Elas estão previstas lá no artigo 14 desse regulamento, que define o curso, a oficina, como essa ação pedagógica de caráter teórico, prático, à distância ou presencial, que tenha, no mínimo, uma carga horária de 4 horas, né? Onde os estudantes vão realizar atividades didáticas, avaliações na presença do professor tutor, né? De forma virtual ou presencial. Aí a gente traz lá as várias classificações dos cursos, né? A gente tem curso de iniciação, de atualização, de qualificação, de aperfeiçoamento. Então, sugiro que você leia, né, o documento. E aí a gente passa para uma outra modalidade, que são os eventos. E aí eu acho que todo mundo, né, por já participar muito, é a cara da universidade, evento. Então, acho que a gente tem essa clareza, né, que é toda atividade, né, que envolve, obviamente, no caso de eventos de extensão, precisa envolver a comunidade. Então, se eu faço a semana de engenharia civil, engenharia de materiais, de música, de pedagogia, seja lá do que for, é necessário lembrar que essa semana, esse evento, ele tem que ser aberto ao público. E aí, lá no artigo 18, a gente dá alguns exemplos, né? É um rol meramente exemplificativo, né? De quais seriam esses eventos de extensão. Pode ser um espetáculo, um congresso, um simpósio, um circuito, um concerto, recital, seminário, torneio, enfim, o céu é o limite, desde que a gente lembre, né, que esses eventos eles devem incluir, promover, estimular a participação dos estudantes, né, da comunidade externa. Quando a gente fala de prestação de serviço, aí a gente está falando de uma modalidade, né, de ação de extensão que tem natureza contratual. Então, ela é um serviço, né, que é oferecido para a comunidade externa ao UFCA. Então, uma assessoria, uma consultoria, a prestação de serviço, ela vai poder envolver recurso financeiro. Não à toa, ela vai ser intermediada aí pela presença da fundação, né? Então, nesse caso, inclusive, ela tem uma regulamentação específica, né? Existe um órgão específico dentro da UFCA, salvo melhor juízo, é a DIARE, né, que vai trazer as diretrizes, as bases, né, a regulamentação com relação às prestações de serviço, que obrigatoriamente deve envolver na equipe executora, né, um profissional da área onde essa consultoria, assessoria, cooperação, enfim, está sendo realizada. Tudo bem? Então, é isso, gente. Quando se fala sobre as modalidades das ações de extensão, são essas 5 modalidades que nós vamos ter, né, para propor ações de extensão na UFCA. E aí, sobre a
forma de propor essas ações, eu vou dizer para vocês que nós temos duas possibilidades, tudo bem? Nós temos a possibilidade de propor em fluxo contínuo, no fluxo contínuo, ou então através dos editais. Qual é a diferença? Quando a gente está falando de edital, a gente está falando de seleção para ações de extensão que vão ser fomentadas, que vão receber bolsa. Então, pelo menos até o ano de 2023, a PROEX ela vem normalmente realizando a disponibilidade desses editais no mês de dezembro, né? E aí a gente tem a execução do recurso ao longo de todo o ano seguinte, né? Normalmente, ao longo do ano, a gente não vai ter ali editais, salvo alguns específicos, principalmente ali pensando na CIFA. Mas, enfim, independentemente de quando for, né? Quando o edital for lançado, você pode propor uma ação de extensão nos editais. Quando é em edital, tem um prazo. Eita, perdi o prazo. Pronto. Então, agora é aguardar quando um novo edital for lançado para você poder concorrer, né? Cadastrar aí seu projeto, seu programa e ali concorrer a uma modalidade, né, de bolsa que está sendo ofertada. Lembrando que essas avaliações para poder classificar, né, para poder ver quem é que vai receber bolsa, quem é que não vai receber bolsa, tudo isso é avaliado por uma comissão ad hoc, né, externa à universidade. São profissionais, são acadêmicos, enfim, são pessoas que têm uma titulação mínima de graduados, mas a maioria do nosso banco de avaliadores é no mínimo mestre, assim, maioria, então muitos são mestres e doutores, e aí essas pessoas recepcionam essa ação de extensão, eles estão fora da comunidade da UFCA para a gente garantir a maior imparcialidade possível, e aí a partir dessa avaliação, a gente vai saber, né, quais são aí as ações que foram contempladas com bolsa. Lembrando que quanto mais recurso financeiro a universidade tiver para extensão, mais bolsas, e o contrário também é verdadeiro. Infelizmente, todos nós sabemos, né, que estamos aqui na comunidade universitária, das dificuldades que nós temos com recurso financeiro, especialmente nos últimos anos. Então, isso impacta, obviamente, diretamente nos editais da PROEX, o que não é diferente, imagino eu, com relação às outras pró-reitorias, os outros editais. Tudo bem? A outra modalidade que você vai poder propor uma ação de extensão é por meio do fluxo contínuo. Aí, gente, fluxo contínuo não tem dia, não tem hora, não tem lugar. Igual a música, né, que faz sucesso, enfim. Essa modalidade é aquela em que você vai poder propor a ação de extensão no dia que você quiser, na hora que você quiser, incluindo final de semana, feriado, dia santo. Por quê? Porque é pelo sistema, né? Então, assim, qual é a diferença? Nenhuma, do ponto de vista institucional. Vai ser certificado, vai ter que cumprir todas aquelas regras, são as mesmas exigências, né? Sobre quem é que vai poder propor a ação, né? Quem é que tem competência para isso, competência do ponto de vista administrativo, né? Legal, constitucional, não teórico, enfim. E você vai seguir tudo bonitinho, como seria no edital. A diferença é que o fluxo contínuo não tem fomento, não tem bolsa. Por isso que pode ser proposta a qualquer momento. Deu para entender? Fluxo contínuo, vou poder submeter a qualquer momento a ação de extensão, seja ela qual for, projeto, programa, curso, prestação de serviço, evento, oficina, e edital, aí somente naqueles períodos específicos, divulgados pela Pró-Reitoria de Extensão, para você não perder nenhum edital. Já começa a seguir, se ainda não segue, o Instagram da PROEX, né, o blog da PROEX, é PROEX UFCA. Então, todas as informações são divulgadas, obviamente, também estão no site da universidade, mas a gente sabe que as redes sociais têm um apelo, né, cada vez maior. Então, segue o Instagram, o blog, para você ter ciência, né, ter conhecimento, tão logo os editais sejam lançados, tudo bem? E fluxo contínuo a qualquer momento. Tranquilo? Vou, então, passar agora para o nosso último tema desse módulo, que é justamente as pessoas que podem propor as ações de extensão na UFCA. Se eu tivesse gravado esse curso em setembro, outubro de 2023, eu diria para vocês que somente poderão propor ações de extensão os docentes, né? Mas como a gente está falando já após a nova legislação, então nós temos aí vitória dos servidores técnicos administrativos e nós, servidoras, servidores técnicos, também podemos propor. Eu quero até fazer assim
uma breve retomada dessa história, porque eu acho que ela é importante do ponto de vista da história da nossa universidade, né? Nós não tínhamos a possibilidade dos servidores técnicos administrativos coordenarem as ações com fomento na UFCA, não por uma escolha política institucional da Pró-Reitoria de Extensão ou da reitoria, enfim, mas porque a gente estava cumprindo ali, né, a recomendação da nossa Procuradoria Institucional, que via a impossibilidade, do ponto de vista legal, jurídica, de que os servidores técnicos pudessem propor essas ações. Durante os meses de agosto e setembro, nós, CEPEX, Coordenadoria de Políticas Extensionistas, em especial, mas toda a Pró-Reitoria de Extensão, até porque o nosso corpo é pequeno, né, de servidores, então tudo envolve praticamente todo mundo que trabalha lá dentro, nós trabalhamos numa atualização desse regulamento, que é exatamente esse que vocês têm acesso aí na página da Pró-Reitoria de Extensão. E aí nós propusemos, né, para o Consune, que mesmo com essa não previsão legal da possibilidade dos técnicos administrativos poderem coordenar as ações de extensão, que eles pudessem propor, né? O fato é que, quando a gente submeteu ao Consune, anteriormente, nós consultamos o procurador, isso é uma praxe da PROEX, nenhum dos nossos regulamentos, editais, nada, sai da Pró-Reitoria sem uma análise jurídica do nosso procurador institucional, e o procurador, né, deu um parecer contrário a essa possibilidade dos servidores técnicos administrativos coordenarem. E aí o Consune, né, coletivamente, tomou a decisão de acatar o parecer do procurador e não aprovar a resolução da PROEX, o regulamento das ações de extensão da PROEX, como nós propomos. Nós tínhamos proposto com os servidores técnicos administrativos podendo coordenar essas ações. Né? Então, mas coletivamente, ali no Consune, foi entendido que talvez não fosse prudente, tendo em vista que nós tínhamos recentemente, inclusive, se não me engano, foi em novembro, um veto do presidente Lula à possibilidade dos servidores técnicos coordenarem as ações de extensão. O fato é que no mês de dezembro de 2023, esse veto caiu, né, como sempre, por força da luta, da organização sindical, enfim. E ali a gente, então, teve, finalmente, né, a possibilidade legal dessas ações de extensão poderem ser coordenadas pelos servidores técnicos. Então, é muito provável que esse regulamento das ações de extensão, não sei quando é que o curso vai ao ar, mas já vou me antecipando. Se, de repente, você tem acesso ao regulamento que coloca somente os docentes como sendo os que podem propor as ações de extensão, né, com bolsa, etc. e tal, já saiba que isso possivelmente, muito em breve, vai ser atualizado, já que aconteceram todas essas mudanças, né, no meio do processo. E que bom que são mudanças favoráveis, né? Penso eu, na minha humilde opinião, à democratização da universidade, principalmente porque o corpo técnico administrativo, não só da UFCA, mas do Brasil, é muito qualificado, então, obviamente, aí fica uma possibilidade que mais pessoas proponham ações de extensão. Mais uma observação somente em relação, então, quem pode propor ação de extensão? Servidores técnicos, servidores docentes. O estudante, ele não vai poder propor diretamente, a gente tem um edital específico em que a gente vai ter ali a possibilidade do estudante não coordenar, né? Mas ele pode até, vou chamar aqui de propor, mas desde que ele tenha um tutor, que será um professor ou um técnico administrativo, né, responsável ali pela coordenação dessa ação. Tudo bem? E aí já deixo como tarefa de casa que você leia o artigo 7º desse Regulamento Geral das Ações de Extensão, porque lá no artigo 7º você vai encontrar cada uma dos membros, das membras das ações de extensão. Então, quem é o bolsista, quem é o voluntário, quem é o tutor, quem é a tutora, quem é a coordenadora, coordenador adjunto, coordenador administrativo. E aí vou deixar só uma observação para vocês. Não é preciso que as ações tenham todas essas pessoas, não, de jeito nenhum. Agora, essas são as possibilidades das pessoas poderem participar da ação de extensão, né? Pode ser como coordenadora, que o próprio artigo
7º, né? O artigo 7º, ele vai dizer para vocês que é um servidor docente ou técnico administrativo, né, que vai ser o responsável pela ação. Aí tem o coordenador adjunto, que é aquele que na ausência ou no impedimento desse coordenador vai assumir, né, a responsabilidade por essa ação. Tem o coordenador administrativo, de repente o servidor técnico ele não quer ser coordenador para ser responsável pelas atividades finalísticas da ação, mas ele quer atuar com relação realmente às questões burocráticas, técnicas, então ele pode figurar como um coordenador administrativo. A gente tem o tutor, né, no caso desse edital específico que eu falei para vocês, que é quando o estudante está ali propondo, mas é acompanhado por esse professor. Então, o professor é chamado de tutor nesse caso. A gente tem o bolsista, que é quando o estudante, né, ele vai receber a bolsa por participar, né, da ação de extensão, então o valor de bolsa, etc., tudo vai ser previsto lá nos editais específicos da PROEX. Lembrar que para ser bolsista e também para ser voluntário, né, é necessário ser um estudante ativo, né, é necessário que o estudante esteja cadastrado na PROEX. Atenção, coordenadores, coordenadoras, às vezes a gente recebe, né, lá na Coordenadoria de Gestão das Ações, um pedido de certificado de um estudante. Eu quero receber o certificado da ação que eu atuei, etc. E aí, cadê o registro do estudante, né? Coordenador, coordenadora, às vezes esqueceu de informar que aquele estudante atuava lá como voluntário, então isso gera um prejuízo para o estudante, porque não tem como a gente certificar algo que não foi anteriormente registrado, né? Então, lembrar aí da importância, e esse registro pode ser feito a qualquer momento. Eu não estou falando aqui para vocês do ponto de vista técnico, porque a gente está passando por uma atualização de sistema, né? Então, assim, o ideal, a gente espera que muito em breve, todo esse processo de submissão das ações de extensão, de cadastro de voluntário, de bolsista, se dê via SIGA-A. No momento, eu estou falando aqui entre dezembro e janeiro de 2023, né, 24, isso ainda não existe, né? Então, a gente está usando o SIGA-A somente para os editais e o fluxo contínuo a gente está usando ações acadêmicas. Como é provável que isso se modifique, espero em Deus, né, que a gente tenha tudo lá no SIGA-A, provavelmente depois a gente pode até pensar em fazer um outro curso, uma outra atualização, só mostrando, né, como é que vai se dar essa submissão. Mas não se preocupe que hoje você já tem como saber como é que você propõe uma ação de extensão lá na nossa pró-reitoria. Nós temos tutoriais de todo o processo de submissão na página da PROEX. Lembra que eu iniciei esse módulo de hoje mostrando lá aquela página? Então, onde tem lá os formulários, onde tem lá os editais, você vai encontrar, é só seguir lá, né, a leitura, que você vai ter acesso aos tutoriais, a documentos orientativos. E aí você vai ter ali o passo a passo, nem quis trazer aqui para dentro da aula, porque já está lá na nossa página. E aí, qualquer dúvida sobre submissão, sugiro que acesse o documento orientativo. Tudo bem, gente? Espero que tenha ficado claro aí quem pode propor, quais são as ações e as características. Então, até nosso próximo módulo sobre a integralização da extensão.